Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Luz Extra, um podcast da agência Lusa. O meu nome é Sérgio Soares e sou jornalista da Lusa. Em 17 de junho de 2017, um incêndio de grandes dimensões em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que atingiu depois concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e mais de 250 feridos. Este fogo destruiu ainda 500 de casas, 261 das quais eram de habitação permanente. Meses depois, vários outros incêndios, também na região centro, mataram mais de 50 pessoas num ano absolutamente terrível. Em Pedrógão Grande, nesse sábado à tarde, há 8 anos, o jornalista João Gaspar foi o primeiro a chegar pela Lusa ao local. Integrou nos dias, meses e anos seguintes um corpo de vários jornalistas que reportaram para Portugal e para o mundo uma tragédia que se quer irrepetível. Olá João, bem-vindo. Olá. Como foi a chegada a Pedrógão Grande nesse dia, João, e o que é que encontraste por lá naquele dia e nos dias seguintes? Eu lembro-me, acho que foi dos primeiros incêndios que eu cobri. Acho que estava há 3 ou 4 anos na agência Lusa e não tinha grande experiência em incêndios e quando fui, obviamente ninguém sabia a dimensão do incêndio que estava a afetar Pedrógão Grande e já concelhos vizinhos naquela altura. Eu lembro-me de chegar à tarde, era um dia de verão e a primeira coisa que me impressionou foi o céu completamente negro, ou seja, de um momento para o outro ali, numa parte do IC8 a caminho de Pedrógão Grande, o céu fica completamente negro, o IC8 a determinado momento está cortado, eu procuro encontrar uma forma de contornar o incêndio para chegar, na altura o grande objetivo era tentar chegar à vila de Pedrógão Grande, onde estava o comando operacional para tentarmos perceber melhor o que é que estava a acontecer no terreno, porque havia muito pouca informação. E lembro-me também de, ao cortar no IC8 e de fazer um grande desvio para tentar chegar à vila de Pedrógão Grande, do vento, um vento muito forte de paus e pedras e folhas a bater contra o carro. Lembro-me dos eucaliptos a dobrarem para a estrada. Uma pessoa tinha que parar o carro, esperar que os eucaliptos se voltassem a levantar e seguir por uma estrada de serra até tentar chegar a Pedrógão Grande. Portanto, acho que a primeira impressão naquele dia a chegar foi perceber, face ao vento, face ao céu completamente escuro, que à partida não estaria num incêndio dito normal, não é? Que não seria apenas mais um incêndio, mas obviamente muito longe de imaginar o que é que poderia ter acontecido. Não se imaginava nessa altura que a tragédia pudesse ser tão grande. Como é que vocês que estavam no terreno começaram a receber as notícias das primeiras mortes? Não se soube logo a quantidade de vítimas? Eu lembro-me que as primeiras informações que recebemos naquele dia, no final daquela tarde, já davam conta de que poderia haver feridos, que havia casas afetadas, mas ainda não se tinha noção de que haveria mortes. Aliás, recordo-me que quando chega ao secretário de Estado da Proteção Civil, Jorge Gomes, já durante a noite, a primeira informação que dá até é de feridos e depois volta atrás e diz que afinal já haveria 19 mortos. Creio que a primeira informação é de 19 mortos com o incêndio, que depois foram aumentando nas horas seguintes e nos dias seguintes, à medida que foram sendo encontrados os corpos. Mas deu para perceber até no comando operacional que não seria um incêndio normal. Começavam a chegar bombeiros e pessoas desesperadas a querer saber de familiares. Então era muito difícil naquela altura, naquele momento, perceber qual o impacto concreto, até porque lá está, era difícil chegar aos locais onde as pessoas poderiam ter morrido, portanto ainda não havia sequer essa contabilização. Era um incêndio, foi um incêndio que de um momento para o outro se transformou num incêndio com 4 frentes, a andar a uma velocidade gigantesca e com os bombeiros com muita dificuldade a chegar aos locais onde as pessoas precisavam deles. A Lusa envolveu uma grande equipe na cobertura deste incêndio.
mas também Portugal se uniu e também, de alguma forma, toda a Europa e eventualmente outros países que não da Europa, numa grande onda de solidariedade com aquela população. Pedrógão Grande é uma vila muito, muito pequenina do distrito de Leiria, uma das mais pequenas, não estava preparada para acorrer a uma situação deste género. Nos dias seguintes, qual era o sentimento da população? Sentiam-se desamparados? Não se sentiam desamparados? Sentiam que havia algum apoio e que estavam a ser bem servidos pela classe política, nomeadamente? Eu acho que nos primeiros dias as pessoas ainda estavam a tentar processar aquela experiência traumática. Obviamente haveria pessoas que estavam a tentar processar o seu próprio luto, não é? Por causa de familiares ou amigos que perderam no incêndio, mas mesmo aquelas pessoas que não perderam familiares ou amigos tiveram que lidar com o trauma de ver um incêndio daquelas dimensões passar junto à sua casa ou a terem de fugir de casa. E, portanto, eu acho que os primeiros dias terá sido, sobretudo, uma gestão desse trauma e um primeiro embate. Eu acho que a relação com as promessas de políticos ou as promessas de apoio e as tensões que são geradas a partir daí, acho que surgem talvez uns 15 dias, semanas ou meses até depois, não é? Porque ao início há aquela vontade de ajudar aquelas pessoas, multiplicam-se os anúncios de apoios, de programas, de projetos piloto, e para uma região, como tu disseste, quer Pedrógão Grande, quer Castanheira de Pera, que ainda é um concelho mais pequeno, não é? Quer Figueiró dos Vinhos, mas toda aquela região que sofria já um processo acelerado de despovoamento, eu acredito que também parte da população olhasse com algum descrédito para essas promessas de apoio, não é? Porque o sentimento de abandono era contínuo, ou seja, e eu acho que essa relação com a classe política ou com as promessas vai-se deteriorando com o tempo, mas que já tinham passado, não é? Um passado de concelhos que foram sempre perdendo população, concelhos pobres, onde há falta de oportunidades para jovens, mas ao mesmo tempo aquela ajuda inicial, não falando propriamente do governo, mas das pessoas que acudiram de forma ou seja, que levaram para lá bens, que ficaram-se a ajudar, muitas roupas, demasiadas roupas, não é? Eu lembro-me que chegou a haver um momento, creio que um mês, ou nem chegou a ser um mês depois do incêndio, que o presidente de uma corporação de bombeiros pediu, por favor, parem, já temos aqui demais. Ou seja, eles estavam até soberbados com a quantidade de ajuda recebida nos concelhos, até era difícil de ter recursos humanos para triar aquela roupa e para triar aqueles bens e para os distribuir, não é? Ou seja, a determinado momento a resposta foi tão avassaladora que os próprios meios no terreno não teriam forma de dar resposta a isso. Mas ao mesmo tempo foi bonito. Foi bonito no sentido de houve uma expressão grande de solidariedade de todos os portugueses que foram de vários pontos do país à procura de ajudar, e inclusive no próprio dia. Lembro-me de uma história de uma médica que não era de lá, mas que estava a passar férias em Castanheira de Pera, e assim que soube do incêndio foi a correr creio que para a Santa Casa de Misericórdia de Castanheira de Pera, que era onde até havia um bocadinho de rede, que nos primeiros dias era muito difícil as pessoas contactarem-se, e que fica 2 dias sem dormir a tentar ajudar a todas as pessoas que era preciso ajudar. Esse é apenas um exemplo, ou seja, houve muitas pessoas a ir naquele dia, nos dias seguintes, nas semanas seguintes, nos meses seguintes, a tentar ajudar aquelas populações. Entretanto, esta onda de solidariedade era tão grande, nomeadamente a monetária, que foi criado o Fundo Revita, sobretudo para recuperar as habitações que tinham ficado destruídas pelo fogo. Este processo foi um processo que nem sempre correu bem, no fundo,
e acabou mesmo na justiça com a condenação de várias pessoas, incluindo o ex-presidente da Câmara, na altura Valdemar Alves, e um antigo vereador chamado Bruno Gomes, que foram condenados. E portanto que depois dos recursos ainda não viram essas penas serem aplicadas. Esta questão das casas, de ter havido algum aproveitamento de pessoas para recuperarem casas que não eram casas de primeira habitação e para tentar beneficiar de alguma forma com o fogo, isto terá criado divisões junto da população. Ou seja, tu apercebeste-te que nas reportagens que fizeste que havia esta divisão e que as pessoas estavam de alguma forma chateadas pelo facto de haver pessoas que se estavam a aproveitar? Eu acho que não no início, obviamente, lá está, falámos nos primeiros tempos, e efetivamente as pessoas até ficaram bastante agradecidas por toda a resposta de solidariedade que houve, mas a determinada altura começou-se a perceber alguma tensão entre vizinhos, entre pessoas que tentavam apontar os dedos umas às outras, muitas vezes apenas rumores, e até por coisas tão simples como obviamente as pessoas não diziam isto em on, não é? Não se identificavam, mas avisavam: aquela família já recebeu não sei quantos sacos e continua a receber e não perdeu casa nenhuma e não percebe porque é que recebe. Ou seja, isto até na questão de bens alimentares ou de roupas começou a ouvir-se assim uns rumores e um apontar de dedo a pessoas e a vizinhos. Mais tarde começaram a surgir ao início eram rumores que circulavam, alguns deles até infundados. Eu lembro-me de ouvir um ou outro e ainda tentar procurar e não conseguir confirmar que a casa estava a ser reconstruída e que não deveria ser reconstruída, mas eu acho que isso criou obviamente tensões, e então acho que em meios pequenos, não é? Estamos a falar, sobretudo, não, é que nem estamos a falar, na maior parte dos casos, das vilas. Estamos a falar de aldeias com 10, 15, 20, 30 pessoas a morar lá, que foram os sítios mais afetados pelo incêndio. Acredito que essas tensões ainda hoje possam estar presentes. Pelo menos na altura estavam, e acredito que ainda se possam manter, sendo meios tão pequenos. Este incêndio levantou também uma questão que todos os anos é discutida pela opinião pública, a questão do ordenamento florestal, a questão das espécies que são plantadas em Portugal. Aquela é uma zona muito florestal. Aliás, foi também por causa disso que o Ministério Público acusou um conjunto de pessoas, nomeadamente presidentes de Câmara, responsáveis pelas vias públicas, de homicídios por negligência a propósito da questão florestal. Estas pessoas acabaram todas por ser ilibadas e, portanto, não foram condenadas. Foram criados também um conjunto de programas, de alguma forma, para tentar ordenar o território e modificar aquilo que é a paisagem florestal portuguesa. Os trabalhos que foste fazendo ao longo deste tempo, essas medidas resultaram? Há essa percepção ou ainda há muito trabalho para fazer? Eu acho que uma pessoa indo ao terreno consegue constatar que ainda há muito, muito, muito trabalho para fazer. Também não se pode dizer que nada foi feito. Há efetivamente algumas mudanças, algumas delas mais visíveis do que outras, mas há muito por fazer. E ao início, recordo-me que se multiplicaram as tais promessas de apoio nas mais variadas vertentes, desde da economia e do combate ao despovoamento, passando pela área florestal, que se chegou-se a prometer um grande projeto piloto de mais de 100 milhões de euros, que não vemos a sua aplicação no terreno. Recordo-me que no ano passado, também por esta altura, fomos fazer várias reportagens também sobre esta questão do ordenamento florestal e da reconfiguração daquela paisagem, e a verdade é que a maior parte dos especialistas falam de quase um barril de pólvora, não é? Ou seja, que já existia antes do incêndio, e que neste momento
em algumas zonas deste território poderá estar ainda mais perigoso, porque estamos a falar sobretudo de espécies como o eucalipto e a acácia, que são espécies que vingam no pós-incêndio, ou seja, têm uma grande facilidade de regenerar. A forma como elas biologicamente são concebidas têm uma capacidade de vingar no pós-incêndio, não é? Quer as acácias, quer os eucaliptos. Então, muitos destes sítios, aquilo que já havia, que era terrenos abandonados, continuaram abandonados, mais terrenos foram abandonados, ou seja, mais proprietários desistiram da gestão dos seus terrenos, e, portanto, hoje temos terrenos ainda mais densos, ou seja, com mais carga de combustível, e que, portanto, que podem implicar não sei se maiores riscos, mas que implicam um risco de incêndio bastante presente. Mas há, efetivamente, algumas medidas que foram aplicadas, nomeadamente os condomínios da aldeia, que permitiram uma limpeza dessa tal carga, desse tal combustível à volta das aldeias, que permite hoje ter as aldeias talvez um pouco mais preparadas para situações deste género. E essa é uma medida positiva que ainda não chegou, obviamente, a todas as aldeias, mas que já várias aldeias acabaram por aplicar, quer nestes concelhos, quer noutros concelhos a nível nacional, não é? Mas falta, efetivamente, uma gestão dos terrenos. Há também, em vista, as áreas integradas de gestão de paisagem, que permitem aos municípios, em conjunto com os proprietários, gerir de forma integrada uma paisagem maior, não é? Vários hectares, no território que é marcado pelo minifúndio. Só que esses projetos também demoram a ser aplicados, ou seja, estamos quase... já passaram 8 anos, não é? Desde o incêndio, e, por exemplo, essa medida, que será financiada pelo PRR, creio que ainda não está em execução, quer em Figueiró dos Vinhos, quer em Pedrógão Grande, e, portanto, seria muito importante a aplicação dessa medida. Talvez poderia mudar um pouco a configuração daquele território que, lá está mais marcado hoje pelo abandono das plantações. Portanto, 8 anos depois, foram dados alguns passos para tentar recuperar estes territórios, ainda não os suficientes, mas o caminho vai-se fazendo. Sim, mas eu acho que para a maior parte das pessoas que vivem naquele território irão vincar o insuficientes, ou seja, porque lá está, foram muitas promessas, entendi-se até aquele momento como momento de viragem, de oportunidade, e creio que as pessoas no terreno ainda não viram essa oportunidade de concretizar-se ou materializar-se. Muito obrigado, João. Até breve. Obrigado. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.